Então, minha saudação a todos. Estamos aqui hoje, então, o nosso vídeo aqui da segunda-feira, né? Vamos estar fazendo, então, um regado da mensagem do culto mundial, que falou sobre o duvidar, né? O problema das dúvidas, ou seja, o problema o ataque do espírito da incredulidade, né? Que é o que aconteceu ali com João Batista, foi a passagem que foi colocada, então, do culto mundial, e vamos ver então como é que acontece, né? Que tudo na nossa mente é um campo de batalha, é um grande campo de batalha. Então, o título dessa mensagem vai ser Tempo de Batalhar pela Fé. E vamos ler então essa passagem de João Batista, que está lá no livro de Mateus, capítulo 11. Mateus 11, vamos ler ali do 2 até o 6, que fala assim: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém, irmãos? Vamos ler outra passagem também aqui, Judas 3, que é o título da nossa mensagem de hoje, Judas 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Então, convidar a irmã Luzia a fazer a oração inicial, depois Amém. vamos ter 2 cânticos e depois, então, vamos ter um vídeo. Amém? Vamos orar então. Grande Deus, eterno Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, nesta noite, Pai querido e amado, em primeiro lugar, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Pai, de estar, Senhor, na tua presença, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seminário, Pai, aqui, Pai, em Jacobina, Pai, que foi uma bênção, Pai, esses 2 dias, Pai. Eu quero te agradecer, meu Deus. Pai, eu quero também te agradecer por esta palavra, Pai, que foi ministrada agora, Pai. Que nós vimos viver todas as palavras, Pai, que nós não viemos ficar somente no conhecimento, mas que nós vimos botar em prática, meu Deus. Deus abençoe esta live, Pai, abençoe as pessoas que vão entrar, as que não entraram ainda, as que vão assistir, Pai, através do YouTube, Pai querido e amado. Deus abençoa, Pai, cada representante, Pai, que vai assistir, Deus querido e amado. Que o Senhor venha estar entrando em providência quanto à salvação, com a cura, com a libertação, com o renovo, Pai querido e amado. Senhor, que venha ser feita a tua vontade, meu Deus. Abençoa também a vida e a família do irmão Vilney, Pai querido e amado. Que o Senhor venha estar usando o teu vaso, Pai, eternamente, Pai, como cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, Pai. Opera grandiosamente, poderosamente, Pai, através dessas lives, ó Pai. Que essas palavras liberadas, Pai, venham ter, Pai querido e amado, vida e poder, Pai, em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos também pelo louvor, Pai querido e amado, pela palavra apostólica, Pai, que vai ser liberada. Abençoa, Pai, o apóstolo Sérgio Alves, ó Pai querido e amado, vem estar usando o teu servo eternamente, que venha ser feito tudo conforme a tua vontade, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe. Amém, irmãos. Então, saudar o irmão José Marcondes, que chegou ali também. Está chegando. Está chegando aqui. Seja bem-vindo, irmão. E vamos, então, ouvir então, agora 2 cânticos. Com intensa tribulação recebemos a palavra da cruz. O Espírito está produzindo em nós
a auxiliadora idônea. Estamos a cada dia recebendo o convencimento de que devemos abandonar os ídolos e nos converter ao Deus vivo para servi-lo. Por ti, Senhor, já podemos ver o labor da fé, o negar da vida da alma, a esperança na glorificação. A boa nova não é letra, nem vã filosofia, mas demonstração de poder no Espírito Santo, onde o Cristo Jesus, o ressurreto, avança em seu ministério ascendido. Para a formação do corpo de Cristo e da nova Jerusalém, e da nova Jerusalém, e da nova Jerusalém. Possamos dar liberdade ao Senhor. Esse próximo louvor diz que se a cruz operar em nós, assim a gente será capaz de perdoar e amar, pois sabemos que quando Cristo passou pela cruz, Ele apenas provou que já havia no coração dele, que era somente amor ao propósito a que ele foi chamado. Que isso seja a nossa realidade e demos total liberdade ao Senhor para operar a cruz em nós. Em nome de Jesus. Se em mim a cruz operar, capaz serei de amar e perdoar. Se em mim a cruz operar, capaz serei de amar e perdoar. Com Deus não há manipulação. Também não funciona a murmuração. Saia da razão,
saia da religião. Jesus morreu, mas vive, é ressurreição. Para perdoar e pedir perdão, é necessário a carne crucificar. E conformar-se à morte de Jesus. Se a isso não seguires, terás tribulação. Se a isso não seguires, terás tribulações. Para que a excelência virtuosa de Cristo seja a nossa vida. Para que a excelência virtuosa de Cristo seja a nossa vida. Para que a excelência virtuosa de Cristo seja a nossa vida. Amém. Vamos abrir a palavra, irmãos, em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então a graça existe, mas a graça, por existir por si só, não proporciona a salvação. É exigido, é ordenado que você manifeste fé para ganhar a salvação. Não está escrito aqui, observe, não está escrito aqui, pela graça sois salvos. Se você for bom com os pobres, dando ranchos, sacolas econômicas, você recebe a salvação pela fé. Não, não é pelas obras, é pela fé que nós recebemos a salvação divina. Amém? Então não adianta eu dar um carro para as pessoas e querer dizer assim, ó Senhor, eu tenho sido muito bom com os pobres, tenho dado muita ajuda, compro roupa, né? Dou muitas ofertas, muitas esmolas para os necessitados. Eu agora me considero salvo. Negativo. Não é assim. A fé é algo muito poderoso, irmão. Olha bem, a graça existe. A graça é uma salvação ofertada por Deus que está no ar aqui. Ela, por existir, não salva as pessoas. Por simples fato da existência e da disponibilidade. É preciso que eu tenha fé
para receber aquela graça e ser salvo. Né? E isto não vem de vós, não vem do mundo nem dos homens. É dom, dádiva de Deus. Isto é dádiva de Deus. Amém? Mas tem mais uma passagem interessante. O livro de Hebreus, quero ler com os irmãos. Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus. Versículo 6. De fato, é verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Nossa incumbência para receber a salvação, as coisas que vão se desenrolar depois da salvação, eu preciso ter uma diligência em conhecer a palavra para mudar meu viver, para agradar a Deus. E ela disse: se eu ler a palavra e não viver, eu não tenho fé. Se eu ler a palavra e não mudar nada, eu não tenho fé. Eu tenho apenas conhecimento. A fé é a confiança, é a crença na verdade. É ter plena convicção de que o Senhor está prestes a ficar feliz com o meu comportamento oriundo da verdade. A verdade tem que mudar meu coração e fazer eu viver a verdade para a realidade agradar a Deus. Vamos terminar o versículo. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Quero ler mais um versículo, está em Judas, penúltimo versículo da Bíblia. Eu quero ler só o versículo 3, na parte final. Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Foi entregue aos santos. Isso quer dizer a minha responsabilidade de defender a fé, de disseminar a fé, de manter a fé. Eu tenho que batalhar para essas coisas acontecerem. 3 coisas, 3 aspectos da minha responsabilidade com o Senhor no que tange a manutenção da fé, né? Defender a fé e disseminar a fé. Eu tenho essa responsabilidade. Cada santo foi entregue aos santos. Você tem essa responsabilidade. Veja, a fé sempre é alvo de combate para destruí-la. Temos os ataques externos do mundo gentil e a repugnância e a rejeição deles com relação à palavra de Deus e à fé. Nós temos que manter nossa posição firme de continuar cada vez mais diligente para a disseminação no externo da palavra de Deus.
Porque é por meio de ouvir a palavra que a fé entra e é despertada e adentra e torna-se uma realidade no coração das pessoas. Mas eu quero dizer para os irmãos que tem um perigo da subversão. Às vezes um santo, um crente está feliz na igreja, está caminhando bonito, de repente algo sobe até a sua mente e começa a fazê-lo a duvidar da fé e da palavra de Deus. Ah, você talvez não tinha pensado nisso. Deus disse: batalha pela fé. Mas eu estou sendo... Algo está me atacando por lá de dentro e está querendo destruir a minha fé. Batalha pela fé. Como Satanás destrói uma fé, uma confiança de uma pessoa, de um crente no Cristo Jesus. Como ele destrói? Ele vem falar, emitir, formar pensamentos dentro da nossa cabeça. Há um mundo muito movimentado, subjetivo, que é subjetivo em nós. E aí começam os pensamentos. É óbvio que Satanás não pode fazer abertamente que a tua alma confronte e se torne inimigo de Cristo, mostrando os erros de Cristo. Ele nunca vai usar os erros de Cristo diretamente para te convencer a abandonar a fé e a igreja. Não, ele não faz assim. Acorde. Desperte do sono da alma, irmãos. Satanás nunca chega assim a dizer: esse Cristo é falso. Esse Cristo que morreu e ressuscitou não existiu nunca. Ele não vai fazer isso com você. Porque ele não vai te enganar, ele não vai destruir a tua fé de forma grotesca, assim, porque você não vai acreditar. Ele não vai dizer que Deus não existe para você. Você não vai acreditar nisso. Ele faz diferente para destruir a tua fé. E tu foi chamado para batalhar pela fé, para mantê-la, para disseminar. Né? São duas coisas importantes. Então nós precisamos entender aqui, irmão, que nesse momento, talvez em toda a nossa irmandade, muitos pensamentos estão borbulhando no campo mental deles e que começa a mostrar coisas assim. O líder está cheio de erros. O líder não é essa perfeição. Eu já nem sei se o que ele prega está certo. Ele não diz Cristo, ele diz o líder. Sabe por que ele faz? Ele trilha esse caminho para derrubar o crente da fé. Ele nunca diz que é Cristo o problema, mas o problema, ele está forjando engano, sofisma dentro daquelas mentes para as pessoas abandonar o Cristo por causa do líder, ou por causa de pessoas que estão na comunidade. Crentes, irmãos dele. Ele começa a mostrar a fraqueza de todos. E Satanás sabe quem são os fracos, onde estão os defeitos na comunidade, nas pessoas. Ele começa a mostrar um por um e formar um quadro de descontentamento interno. Um quadro de desânimo interno. Para arrefecer a fé, definhar a fé até acabar com ela. Olha, o líder não é perfeito. Olha, tal dia ele pregou isso, tal dia ele pregou aquilo. E aí ele mete a colher lá e diz assim, mas ele está se contradizendo. Eu vou dizer para você, Satanás quando mete a mão, quando quer derrubar a imagem de um irmão ou de um pregador, de um líder para a comunidade, é fácil de fazer se ele começa a acreditar no que Satanás traz.
Porque qualquer coisa que eu pegar aqui na Bíblia, eu posso fazer o simétrico dela, como posso fazer a realidade dela para você. Eu pego ela e começo a mentir, inventar coisas, e você vai olhar, é verdade, eu não tinha visto isso. Né? Mas a verdade não se confunde e não deixa dúvida, porque você, com simplicidade, pega o que está aqui e vai viver. Acontece. Agora, se eu entrar no campo do conhecimento com você, eu te enrolo. E se eu quero enganar pessoas, é a maior facilidade. Para fazer o ruim, o mal, a maligna coisa. Né? Mas eu não tenho compromisso com você, eu tenho compromisso com Deus, com Cristo, aquele que pode me julgar e me condenar. E eu não estou aqui por causa de você, eu estou aqui por causa de Jesus e da salvação que Ele me deu. Então, se você me ama ou me odeia, não faz diferença, eu vou continuar sendo fiel para Jesus. Se você fala mal de mim, diz que eu sou ruim, que eu sou fraco, que eu sou corrupto, sou sem vergonha, isso não muda a minha relação com o meu Salvador, entre cabeça e membro, não muda, porque você não altera nada no meu destino. Né? E mesmo no natural, você só vai fazer coisas que Deus permitir. Contra mim ou contra outrem. Então não há problema de preocupações, né? O Senhor disse que tem que fazer esse cuidado, essa vigilância, essa batalha interna. Essa batalha interna é importante você cuidar. Tem espíritos subversivos, né? Tem espíritos que querem danificar a tua fé, a tua crença. E nessa semana eu creio que muitas mensagens virão com essa tonalidade de fé. A gente precisa dar uma olhada, uma boa olhada de como mantê-la, né? De como defendê-la e de como disseminá-la e de como usar a fé como escudo de proteção contra os espíritos de apostasia, de incredulidade, de legalismo, de romanismo, sei lá, kardecismo, essas coisas todas, esses espíritos O cristianismo, irmão, não é uma seita em que nasce com um homem, com uma filosofia que é retirada, extraída de uma experiência sobrenatural que ele teve, que a gente nem sabe se foi com o diabo ou foi com Deus. Isso aqui não é uma seita. O cristianismo, né, é um relacionamento vivo, orgânico com o teu Deus e Salvador. O teu Criador e teu Salvador. Isso não é uma seita. Outra, isso aqui não está cadeada para esse conhecimento ser para uma elite intelectual. Não. Todos têm que ter uma Bíblia na igreja. E quando se fala a palavra de Deus, seja na mídia, seja dentro da igreja, seja onde for, você tem que pensar e analisar no que você ouviu, usando o parâmetro divino que é a palavra de Deus. Você não deve aceitar de pronto absolutamente nada sem pensar e analisar, comparando, estudando paralelamente o que você ouviu com a Bíblia, com a palavra. É muito comodismo hoje e muita preguiça que há nos crentes, que eles pegam e entram na mídia e começam a acessar coisas, opiniões de pessoas, de pregadores, de teólogos, e aceitam aquilo como verdade. Mas não analisam, eles não pensam, eles não comparam, eles não estudam. São pessoas irresponsáveis com a fé. Podem perder a fé a qualquer momento, como já aconteceu com muitos aqui. E Deus mandou tu batalhar pela fé que Ele te deu, hein? Você para com esse controle aí
de você ouvir a opiniões de especialistas em assuntos, eu tenho muito receio dessas coisas, irmão. Não tem quem fique na fé aquele que come em várias mesas. Vou repetir, não tem quem fique na fé por muito tempo o que come em várias mesas. Amém? A mesa do Senhor é uma só. É a palavra de Deus. Está aqui, ó. Pare de seguir o homem cegamente. Você tem que seguir Cristo. A maioria do cristianismo hoje segue homens e não Cristo. Seguem homens e não Cristo. Mesmo que você tenha confiança num pregador, você não deve seguir ele cegamente. Você deve seguir Cristo, a palavra de Deus. Então tu ouve, analisa, estuda, comprova. Porque isto não é uma seita. Você segue Cristo aqui. Amém? Cristo é Deus, não é homem. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, então o nosso tema de hoje então é tempo de batalhar pela fé, né? E realmente toda a obra que Deus faz em nós, a base é a fé, né? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então o que acontece? Tem a batalha espiritual e a grande batalha é para quê? Para roubar a fé, né? Amém? E aqui, então, nós vamos ver agora um exemplo de alguém que era cheio de fé, que anunciou Jesus, né? Uma pessoa, certamente, uma grande bênção, mas estava passando por um momento de muita tribulação, né? E o que aconteceu? A gente vê que nessas horas, quando eu estou em meio a muitas tribulações, pode acontecer de eu ser atacado por espírito da incredulidade, ou seja, eu começo a duvidar das coisas que eu creio, né? E foi o que aconteceu nesse momento aqui com João Batista. Vamos ver aqui então, comentando agora Mateus 11, a partir do versículo 2. Vamos ver o 2 e o 3. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, olha só, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Vamos observar então esses dois versículos aqui, né? Então, João estava no cárcere, certamente num momento de muita tribulação, estava preso, né? Daqui diz que ele ouviu falar das obras de Cristo e mandou por seus discípulos, uma coisa estranha já, né? O João tinha discípulos, mas, amém, né? Então, o que ele perguntou? És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Né? Amém? Então, ele já estava em dúvida se Jesus era realmente o Messias, né? Então, é tu aquele que estava para vir, tu é o Messias, né? Ou será que tem que esperar outro? Então, a gente vê o que acontece com a mente quando está muito atribulada, né? João Batista anunciou Jesus, não somente anunciou, como ele batizou Jesus, né? E estava, então, num momento de muita batalha mental, né? Então, a gente vê assim que ele não disse que Jesus não era o Messias, mas ele pediu uma confirmação. Então, o problema dele já estava na fé, né? És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Amém? E vamos ver, então, a resposta de Jesus aqui, no versículo 4, né? E olha como Jesus respondeu. Isso aí foi colocado, né, na mensagem do culto mundial de ontem. Não respondeu com sim, eu sou, não, não sou, né? Jesus falou das obras que Deus estava usando ele para fazer, né? Ou seja, os frutos do trabalho de Jesus, né? Então ele respondeu assim, Jesus respondendo-lhe disse-lhes, ide e anunciai a João, né? Ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Vamos prestar atenção nesse versículo, então. Então, notem que ele
Não respondeu, eu sou, mas disse, olha, né, voltem lá então e anunciem para João o que estão ouvindo e vendo, né? O fruto que está acontecendo aqui, né? E certamente ele sabia que o Messias faria sinais como esses aqui, né? Os cegos estão vendo, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos e até mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o evangelho, né? Então ele estava dizendo assim, ó João, tudo aquilo que foi prometido está acontecendo, né? Não precisa ter dúvidas, que o grande problema dele é as dúvidas na cabeça dele, né? Tudo está acontecendo, não tenha mais dúvidas, realmente, né? Chegou o Messias, assim como tu anunciou, né? Fica tranquilo, né? O Messias, aquilo que tu falou, se cumpriu, né, irmãos? Então, né, irmãos, a gente vê aqui um exemplo claro de uma batalha espiritual na mente, de um grande homem, né? João Batista, um grande profeta que anunciou o Messias, que batizou o Messias, mas naquele momento ele tinha um grande problema, né, na mente. Então a gente sabe que esses problemas mentais podem acontecer em todos nós, foi isso que alertou a mensagem, né? Nós temos que cuidar com as dúvidas. Se tem dúvidas na minha mente, é porque tenho um ataque na minha mente, tenho um ataque espiritual, né? Que o grande campo de batalha é a nossa mente. Que ali Deus age, Deus pode agir, através do Espírito de Deus, né? Mas as trevas também possam lançar pensamentos, né? Na nossa mente, e pensamentos enganosos para nos desviar da fé, né? Por isso que foi falado em Judas 3, não vou de novo aquele versículo, que Judas alertava que um momento também de muita tribulação na igreja. E é esses momentos de tribulação que nós temos que tomar cuidado, que o inimigo pode usar isso para nos desviar da fé, né? Então, aqui nesse momento também, Deus usava Judas aqui para alertar sobre a importância de eu estar sempre batalhando pela fé, né? Então, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, né? Então a gente vê como ele salientou aqui, exortando, batalhar com diligência pela fé, né? Amém? Que na verdade, então, começa sempre que o inimigo age na batalha espiritual, ele quer ativar a nossa razão e tirar a fé, né? Tirar a fé da mente, amém? A gente começa, então, a agir como de um modo natural e racional, né? Vamos ver mais uma passagem que fala sobre isso. É 1 Pedro 5, 1 Pedro 5, vamos ler aqui o 7 e o 8, que é Pedro falando também sobre esse tema, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, ele faz um alerta aqui, ó. Então, lançar sobre Cristo toda a ansiedade. É importante, então, quando eu estou, aqui já é um conselho, né? Quando eu estou ansioso, né? Estou preocupado, perturbado, lança sobre Cristo. Amém? Eu não posso querer eu no meu braço, que o problema acontece quando eu começo a querer agir no meu braço, na razão, né? Então, aqui o versículo 8, aqui, sede sóbrios e vigilantes. Então, ter sobriedade e estar sempre vigilante. Então, a sequência, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor. Essa batalha espiritual está sempre acontecendo. Ele está sempre em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, né? A batalha aqui espiritual. E aqui, no versículo 9, ele mostra, então, como que eu devo agir. Eu não devo enfrentar Satanás, eu não tenho força para isso, né? Mas eu tenho que resistir ao diabo, né? Então, resistir-lhe firmes na fé. Resistir firme na fé. Amém? Então, se eu estou passando numa batalha espiritual, é muito importante que eu fique firme na fé. E aqui ele alerta, no final do versículo, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, né? As tribulações fazem parte da nossa vida, da vida do crente, né? Vamos ver outra passagem,
Tiago, capítulo 1. Vamos ver aqui do 5, a partir do 5. Tiago 1. Aqui é importante a gente prestar atenção aqui, né? Que tem todo... Essa passagem, o versículo 5 começa logo na sequência que foi falado, então, lá, que era importante eu me alegrar nas tribulações, né? Então, a tribulação não deve ser um motivo de tristeza, de abatimento, de perturbação, né? Tem que ser alegria, porque Deus está querendo elevar o meu nível espiritual. As provas vêm para elevar o nível espiritual, né? Aqui, o que diz a partir do 5 aqui? Ele dá um conselho assim. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, né? Eu tenho que ter sabedoria. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Então, no momento das tribulações, das dificuldades, eu tenho que estar pedindo sabedoria para Deus. Isso tudo implica no quê, né, irmãos? Na minha dependência de Deus. Então, na verdade, as provas e as dificuldades vêm para eu aprender a depender de Deus. Não viver no meu braço, né? Se eu começo a agir só pelo braço, eu caio na razão, que é o que o inimigo quer, né? Vamos ver o versículo 6 agora. Peça, porém, com fé. Olha o que está escrito aqui. Em nada duvidando. E aqui vem algo importante que é dito nesse versículo aqui. Pois o que duvida é semelhante à onda no mar, impelida e agitada pelo vento. Se eu tenho dúvidas, né? Foi o que foi ministrado nesse culto mundial. No momento que eu tenho dúvida, eu me comporto como uma onda que é impelida e agitada pelo vento. Amém? A hora que eu duvido, então, o inimigo começa, então, a me perturbar. Vamos ver o 7 agora, então, aqui. Não suponha esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Versículo 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, né? Então, eu tenho que cuidar com o quê? Ânimo dobre. No meio das provas, eu sei que a prova vem para que eu possa crescer, um crescimento espiritual. Eu estou sendo provado, né? Então, as provas vêm, a intenção de Deus é o quê? Nós sermos aprovados e não reprovados, né? Então, eu não posso ter ânimo dobre, eu não posso ser inconstante nos meus caminhos. Deus quer que eu seja o contrário dessa palavra, que eu seja constante, né? Amém? Mas vamos agora lá para o versículo 12. O versículo 12 mostra como eu devo proceder no momento das provas e tribulação. O que Deus espera de mim? Então ele começa dizendo, bem-aventurado, mais do que feliz. Quem é que é mais do que feliz? Esse aqui é aquele que é aprovado por Deus. Então, bem-aventurado é o homem que suporta. Então, as provas envolvem o quê? Eu suportar, né? Com perseverança, né? Essa palavrinha é muito importante aqui, né? A gente viu agora sobre a oração, né? Que era importante estar em oração, perseverante, né? E não desanimar. Nós vimos uma mensagem que falava sobre isso, né? Então, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Ele não desanima, ele continua, por mais dificuldades que tem, ele se mantém firme. Por quê? Porque ele está batalhando pela fé. E o que vai dar a vitória para ele é justamente essa perseverança. Ele está em oração, ele está agindo com as armas, né, espirituais, não com as armas carnais. Quem vai dar a vitória para ele é Jesus, é Deus, né? Então, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, né? Notem que existe aqui o quê? A aprovação. Então, as provas vêm para que eu seja aprovado. E se eu for aprovado, eu vou receber a coroa da vida, né? A qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha o que tem nesse versículo aqui, né? Muito feliz é o homem que suporta com perseverança as provas. Que quando passar, quando ele for aprovado, ele vai receber a coroa da vida. A coroa da vida representa
o reino milenar com Jesus, né? Amém? Ele vai reinar com Jesus no milênio. Isso envolve o quê? Arrebatamento, né? Então, realmente, ele é bem-aventurado. Então, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, né? Esse finalzinho também é importante aqui, né? Nesses momentos, então, o meu amor por Deus está sendo provado. Mediante das provas também, o meu amor por Deus está sendo aprovado. Amém, irmãos? Amém. Então, a gente vê, assim, nesse momento que a gente está passando, hoje a igreja toda, né, começa a ter um momento de prova, de dificuldades, né? Mas Deus tem falado sobre perseverança, batalhar pela fé, oração, né? Isso foi falado também, foi na quarta-feira, sobre a importância de tu ter persistência, tu estar em oração, e tu não desanimar. Então, o tempo é de não desanimar. Está numa posição de batalha, e batalha pela fé. Amém, irmãos? Mas, abrir para vocês agora, nosso tempo passa rápido também, né? Quem quer compartilhar alguma experiência, algo que o senhor tenha, né, trabalhado na tua vida aí, vou compartilhar um pouco também sobre essa palavra, né, que foi liberada no culto mundial de ontem, culto mundial do dia 17 de agosto, né, de 2025. Quem quiser assistir depois, está lá no canal do YouTube da Rádio e TV Menorá. Amém? A irmã Luzia, fala pra gente. Pai do Senhor, mais uma vez a todos. Irmãos, eu quero pedir perdão aos irmãos aí, né, que eu não estava participando nesse tempo. Como disse lá em Eclesiastes, né, que tudo tem o seu tempo, né, irmãos? Então, eu creio que foi um tempo assim que Deus mandou a liderança aqui da Bahia na hora certa, né, aqui na cidade de Caém de Jacobina, né? O irmão Val veio aqui na cidade de Jacobina e em Caém para fazer um seminário, né? E o nome do seminário foi Fortalecimento Espiritual. Foi uma bênção, irmãos, assim, porque eu estava precisando, né? E aqui na palavra apostólica, né, que foi falada agora, o irmão Sérgio falou algo muito interessante, que foi o que o irmão Val, né, o pastor aqui da Bahia, veio e me deu, né, me falou, né, que não é bom, né? O irmão Sérgio falou aí que falou uma palavra assim, ó, não tem como permanecer na fé participando de várias mesas. Amém, irmãos? Então, assim, isso aqui foi o que me chamou a atenção e o Senhor confirmou, não só através do pastor, né, que veio aqui, né, veio aqui na cidade de Caém e me levou para a cidade de Jacobina para me participar do seminário sábado e domingo. Foi uma bênção maravilhosa, eu me senti renovada, né? E realmente, irmãos, eu até acabei, por isso que eu estou pedindo perdão aos irmãos, que eu deixei de estar ouvindo aqui a live, né, para ir para outra igreja, outra denominação, né? A gente sabe que denominação não salva ninguém, mas aí a irmã Lu me falou assim: por que você está indo para essa denominação? E a minha resposta para ela foi essa: irmã, porque eu preciso ter comunhão com os meus irmãos, né? A gente precisa de um abraço, a gente precisa, né, tocar no irmão, sentir o irmão, né? Sentir ali aquele ânimo, aquela fé no meio dos irmãos, né? E aí o pastor falou assim que eu estava errada, né? Que dessa forma eu em várias mesas eu não ia aumentar, intensificar a minha fé, eu não ia conseguir permanecer na rocha. E assim, irmãos, foi uma benção, porque foi o irmão Val veio através, o Espírito Santo usou o irmão Val para me falar sobre isso, como eu tinha deixado de participar aqui com os irmãos para ir para outra igreja, né, outra denominação, né? E aí veio o irmão Val e me deu esse toque, né, através do Espírito Santo, né, o Espírito Santo usou ele ali, e imediatamente ali com o que ele falou ali, eu senti que foi de Deus. E eu falei até com a irmã Nubia aí agora, eu tô até com vergonha de falar pro irmão Vilney, né, e a irmã Nora, os irmãos ali da live, que eu deixei de participar para comer em outra mesa, né, e tudo. E o irmão Paulo falou assim, se você acha que você está se edificando, né, em outra igreja, você está enganada, porque quem se alimenta da igreja do Senhor Jesus Cristo não tem como se alimentar em outra mesa. Essa é a verdade, irmãos, não tem como.
né? A gente não quer aceitar bem a palavra em outras igrejas, porque não tem é a mesma palavra, só que não tem. É como se fosse, irmãos, a gente tá aqui na mesa comendo um mocotó. E chegar lá na outra mesa, a gente vai tomar o quê? Um mingauzinho, né? Então a gente não sente essa fé, mas a gente se sente bem por quê, irmão? Porque a gente tá tendo comunhão, a gente tá tendo irmãos ali do lado. Mas a irmã Lu me falou assim, irmã, se a senhora acha que a senhora, através da convivência que a senhora tá, essa saudade que você sente dos irmãos, é apenas um engano que o diabo botou na sua mente, né? Porque botando assim uma carência na sua mente, dizendo que você é um engano, dizendo que você precisa ter os irmãos do lado em Cristo, né, para poder saciar essa carência, só que não é. Essa carência que a irmã está sentindo de estar perto dos irmãos da igreja, de alguma igreja, é de Cristo, não é dos irmãos, mas é de Cristo. Quando a irmã passar a buscar mais a presença do Espírito Santo, a palavra, buscar mais a palavra, meditar mais na palavra, a irmã vai se sentir renovada e essa carência vai sumir, porque isso é um engano que Satanás está colocando na tua mente, né? Uma distração para você sair do foco que é Cristo, porque na igreja que a gente está, ela é completa e realmente, irmãos, na igreja que nós estamos aqui, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é completa. Então, assim, irmãos, foi como se o véu assim que estava na minha frente tivesse caído, né? Eu me senti, irmãos, assim, na hora que o pastor pisou aqui dentro de casa, né? Eu me senti até elogiada, né? Lisonjeada e pelo irmão e a irmã ter vindo de tão longe e passar aqui, vir na minha cidade, né? Para depois ir para outra. Então, assim, foi de Jesus mesmo, foi, sabe, irmãos, foi uma bênção. E aqui o irmão acabou de completar aí, né? O irmão Sérgio, né? Que só confirmou tudo o que eu ouvi aqui dentro de casa. Sobre também, irmão, a cobrança que eu tinha do meu esposo, né, de estar na mesa, de estar buscando. Como é que eu vou cobrar para o meu esposo dele estar participando das lives, dele ir para o culto hoje da irmã Núbia, que é só atravessar a pista, se eu mesma, né, não estou participando da mesa do Senhor Jesus, eu estava em outra mesa. Qual é o exemplo que eu estou dando para o meu marido? Né? Então, irmãos, assim, foi um véu, assim, realmente, irmãos, que foi rasgado na minha vida, né? Porque só Deus mesmo para nos ajudar, viu? Porque foi uma bênção, assim, eu me senti liberta, irmãos, de rejeição, de amargura, de muitas coisas. Então, foi no momento certo. Como disse lá em Eclesiastes, que tudo tem o seu tempo, porque a liderança aqui da Bahia estava sempre falando que vinha, e nunca vinha. E aí até eu e a irmã Núbia parou de pegar no pé dele, de perguntar quando é que vinha. E aí Deus viu a hora certa, que foi a hora que eu estava quase, né, me empenhando de ver em outra igreja e deixando de se alimentar aqui. Porque em outras igrejas a gente pega mais a Bíblia somente na hora de ler lá e pronto. Tem mais louvores, né, outras coisas, mas não tem muita palavra, não tem tanta explicação. Então, assim, irmãos, eu só agradeço a Deus e mais uma vez eu peço perdão para os irmãos. Amém, irmãos? Amanhã eu falo um pouquinho, né, do que eu recebi do seminário. Em nome de Deus, tem que ser de pouquinho em pouquinho. Amém, meu Deus. Amém. Amém, irmão. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Amém, irmã. Glória a Deus. Ter a irmã novamente com a gente aqui. Pois foi ministrada uma mensagem na última quinta, que o título era O Evangelho é Pleno e Não Parcial, que falava bem sobre isso, né, irmão? Que o Evangelho não é só a graça, tem que ter graça e reino, né? Tem que ter o Evangelho do reino também, não adianta ter só a graça, né? Não é que a gente queira se exaltar, é que realmente o Evangelho tem que ter completo, né? Tem que a gente realmente poder ser o vencedor, não adianta ficar comendo a vida toda uma papinha só, né? Tem horas que a gente tem que ter comida forte também, mesmo que às vezes aquilo possa abalar, mas é essa palavra forte que vai realmente nos preparar para ser vencedores, né? Amém? Mas temos uns minutos ainda, Nora quer aproveitar os últimos minutinhos, não é muito tempo. Amém. Vamos abrir então em Gênesis capítulo 3, do 1 ao 6. Vamos pegar primeiro versículo 1, diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então a gente vê aqui que a serpente fez uma pergunta para a mulher. Ela tentou tirar a mulher da fé e levar para a razão, né? Para dúvida, né? Para a dúvida. Versículo 2.
Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a gente vê que Deus tinha dado uma ordem para Eva e Adão, né? Para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque eles poderiam morrer, né? Para não morrer. Então, ele alertou que se comessem, eles iriam morrer, né? Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A gente vê aqui que a serpente não disse: não, tu não vai morrer, isso é mentira. Não, ela disse: é certo que não morrereis. Quer dizer, ela fez um jogo de palavras, né? Ela simplesmente não especificou muito o que iria acontecer, né? 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O que Deus disse? Que não era para conhecer o bem e o mal, não era para se alimentar dessa comida que é o bem e o mal. Essa comida é indigesta, ela faz mal, ela não é para ti, né? Mas a mulher, quando ouviu aquela fala da serpente, ela entrou em dúvida. Ela creu no que a serpente falou. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Como é que ela viu que era boa? Só pelo que a outra falou, pelo que a serpente falou, agradável aos olhos, agradou os olhos. E desejável para dar entendimento. Quer dizer, até aí tudo estava na mente, né? Foi um ataque mental. Só que a mulher, ela não rejeitou esse ataque mental. Ela não batalhou pela fé. Ela não rejeitou. Ela deveria ter dito: não, eu não vou comer porque a ordem de Deus é não comer. Porque eu vou morrer. Sai daqui. Ela poderia ter dito, não poderia? Poderia. Mas ela se deixou levar pela argumentação, ela caiu na cobiça, né? O desejo de conhecer, ser igual a Deus, né? Então, o que aconteceu? Ela comeu, né? Tomou do fruto, comeu, deu para o marido e ele comeu. Porque ela caiu naquela tentação, ela ouviu, aquilo ela agradou ela, né? Ela achou aquilo interessante, agradou, achou desejável e ela fez. Ela pecou, ela saiu da fé e entrou na razão. Então, o grande problema hoje que Satanás tenta fazer conosco é nos tirar da fé e ir para a razão. Mas lá, no caso da irmã ali, né? Eu vou para a denominação, também tem palavra. É uma palavra boa, agradável, né? Tem um certo entendimento, né? Mas não tem vida. É só conhecimento. Não acrescenta vida. Não acrescenta o necessário para ser vencedor. E aí eu estou saindo do propósito. Então, Deus, ele quer que a gente seja um vencedor. Então, se vem o ataque mental, nós vamos ter que ter o discernimento, né, de rejeitar aqueles argumentos que vêm para nos convencer de que é bom, que é agradável, que é desejável, né? Por quê? Porque aí eu vou cair na argumentação do inimigo. E ele vai me tirar
talvez não da fé, mas da vitória de ser o vencedor, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clamar para Deus. Eu tenho que, na hora do ataque, eu tenho que clamar. Eu tenho que pedir para Deus me socorrer, né? Tem que pedir socorro para Jesus mesmo, né? Me socorre. Eu estou perecendo, eu não estou morrendo aqui, me ajuda, né? E aí ele vai me dar a mão e vai me salvar. Amém, irmãos? Então a gente tem que pedir, clamar por sabedoria, clamar por socorro, né? E aí nós vamos ter vitória. Amém? Amém, irmãos. Então, lembrar do nosso canal, né? Se tu assistiu o vídeo, gostou da mensagem, né? Te inscreve no canal, não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. Isso é importante para o canal ter um bom número de inscritos. Gostou da mensagem? Curte, comenta, compartilha. Tudo isso vai ajudar, então, o canal a que o YouTube, então, possa levar essa mensagem para mais pessoas. Isso é importante também para o canal da Igreja do Senhor, né? Amém? Eu digo para vocês, nós tivemos agora mensagens com mais de 160 views, mais de 160 pessoas que se inscreveram. O que aconteceu que eu vi assim, então, 160 views, mas nós temos 140 inscritos, né? 141, eu acho. Então, teve pessoas que assistiu a mensagem e não se inscreveu no canal, né? Por isso que eu lembro assim, tu assistiu, gostou da mensagem, né? Te inscreve no canal. Essa é a ajuda que tu pode dar para nós, a tua inscrição, teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar. Isso vai fazer com que a mensagem seja mais significativa e o YouTube leve para mais pessoas, que mais pessoas possam, então, receber a mensagem do Evangelho do Reino, né? O que a gente está compartilhando aqui. Amém, meus irmãos? Então, esse é o nosso canal, está ali no vídeo, né? Mostrou ali. Esse é o canal, Igreja do Senhor Jesus em Natal, né? Igreja em Natal RN, né? Aqui está, então, esse é o canal. Mas, então, finalizando a nossa live de hoje, então tinha saudado, eu acho que o irmão que entrou ali, né? Saudar o Sullivan, seja bem-vindo, meu irmão. Eu tinha te saudado ainda, né? Amém, tá ali o irmão, né? Deus abençoe a tua vida, meu irmão. E pedir para a Nora, então, fazer a oração final, encerrando a nossa live de hoje, e voltamos na próxima quarta-feira, 19 horas. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo alimento puro e genuíno, Senhor, que tu nos concedeste, por essa mesa maravilhosa, Senhor, em nome de Jesus, que nos alimenta, nos fortalece, nos fortifica na fé, Senhor. Nos torna, Senhor Jesus, membro, Senhor Jesus, ativo, Senhor. Membro, Senhor Jesus, posicionado, Senhor, que possamos, Senhor, estar batalhando pela fé, Senhor, animando uns aos outros a perseverar na fé, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Dissipa, Senhor Jesus, com as dúvidas, Senhor, que veio aos nossos corações, Senhor. Nos traz, Senhor Jesus, a tua graça, Senhor, para perseverarmos, Senhor, nos momentos de aflição, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, Senhor Jesus, estar animando uns aos outros, edificando uns aos outros na fé, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Nos capacita a sermos vasos, Senhor, vasos de honra para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, Deus abençoe cada um de vocês, irmão Sullivan, a irmã Luzia, Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe a todos. Bom ter a irmã com a gente aqui. Amém. Obrigada, irmãos. Até amanhã. Deus abençoe. Irmão José Marcondes também. Amém. Amém.